Olá meus amigos, olá amigos do canal Na Trilha do Terror. Meu nome é Jussara e essa é mais uma história que aconteceu envolvendo a mim e a minha família. Tudo aconteceu no carnaval de 1999. Essa situação que passamos também foi tenebrosa. Eu, minha mãe, nós fomos passar o carnaval em uma casa de praia que temos, que fica no interior do estado do Rio de Janeiro, numa cidadezinha chamada São Francisco de Itabapoana. Nós fomos para lá, eu, minha mãe, um casal de amigos, os 3 filhos desse casal, 2 meninas, pré-adolescentes, e um garotinho de 4 anos. Essa casa que temos foi construída pelo meu pai, sabe? Meu pai já faleceu. Ele morreu muito novo, com 55 anos. E ele passou os últimos anos da vida dele nessa casinha, que fica bem retirada. Na verdade, essa cidadezinha é conhecida como Sertão do Rio de Janeiro. Embora as pessoas pensem que só existe sertão no norte e nordeste do país, estão enganadas. Mas nós vivemos uma experiência muito sinistra naquele lugar. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Esse é mais um relato enviado pela Jussara. A Jussara encaminhou para a gente o seu relato por meio do e-mail. Se você tem uma história, um conto, um relato, um testemunho também para compartilhar conosco, na descrição do vídeo tem todas as formas que você pode estar entrando em contato e também assim compartilhar a sua história. Lembrando que o nome da Jussara e dos personagens envolvidos foram trocados a pedido da autora do relato. Assim, nós preservamos a identidade no mais absoluto sigilo. E se você também tem esse relato para poder mandar para a gente também vai conservar a sua identidade no sigilo, caso você queira. Dito isso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, seu joinha, seu gostei, seu comentário, que é muito importante, e compartilhar esse conteúdo com um amigo. Ajude assim o nosso pequeno canal a crescer. Vamos para mais um podcast, aqui no canal da Trilha do Terror. O de hoje, terror no interior do Rio. Vem comigo. Como eu ia dizendo, as pessoas pensam que só existem sertão no nordeste e norte do país, mas não. No Rio de Janeiro também tem. Então, só para vocês entenderem, essa casa, ela ficava bem, mas bem afastada, numa região de mata. E atrás da nossa casa tinha uma casinha. Essa casinha era do senhor Tião Barbeiro, sendo que até então só a gente tinha chegado naquela região, naquele local. As demais pessoas que veneravam por ali, elas chegariam só na segunda-feira de carnaval. Como eu disse anteriormente, nós fomos passar o carnaval nessa região. Então, numa certa noite, todos nós, né, eu, minha mãe, os amigos, nós saímos bem animados para comer um peixe na beira da praia. Mas, meu amigo, ao retornarmos em um certo ponto da rua, porque essa rua era uma estrada, na verdade, né, muito longa, extensa demais, e então em certa altura daquela estrada a gente percebeu que havia uma porta aberta com uma luz acesa na casa do Tião Barbeiro. Lembrando que essa casa ficava atrás da minha, a nossa casa. Num primeiro momento ficamos felizes porque não ficaríamos ali sozinhos, então vimos que tinha uma sombra de uma pessoa em pé observando-nos. Ficamos curiosos para saber de quem era aquela sombra, quem era aquela pessoa que estava ali em pé nos observando. Então a gente começou a gritar: oi, ei, olá, tudo bem? Porque a gente pensou que era alguém conhecido. No entanto, aquela sombra, aquela pessoa permaneceu no silêncio, só nos observando. Por fim, a minha mãe falou: é melhor parar porque pode não ser o Tião. Pode ser outras pessoas e vão achar que somos loucos. Ou ainda vão pensar que nós somos pessoas totalmente intrometidas. Aí todos nós resolvemos nos calar, ficamos calmos. Em nosso quintal tinha um pé de jamelão com uma copa bem grande. Essa copa meio que cobria a nossa visão da casa. E quando chegamos mais perto da casa, aí, meus amigos, é que veio o susto.
Não tinha luz alguma, nem pessoa alguma próximo à porta. E a porta que estava aberta, que nós vimos aberta, na verdade, estava bem trancada. Foi aí que a ficha caiu. E nós pensamos, ué, o que foi aquela luz então? Porque ali não tinha luz elétrica. Naquela época era tudo muito precário. Não tinha fio ligado a postes, nada disso. Meu Deus, a gente pensou tanta coisa, até achamos que poderia ter um ladrão por ali. Não estávamos acreditando no que acabávamos de ver. Uma assombração. No dia seguinte, o seu Tião chegou com toda a família. E fomos lá saber se alguém tinha ido lá passar a noite anterior. Ou se ele tinha cedido a casa para alguém, sentindo falta de algo, se algo tinha sumido. Enfim, não sei lá. Mas ele nos contou que não emprestou a casa para ninguém. Ele nos escutou com muita atenção e no fim disse que aquilo que vimos foi algo de outra dimensão. E ainda esclareceu: existe muito mais coisas entre o céu e a terra do que julga a vã filosofia. E todos nós nos entreolhamos, porém o mais engraçado é que não tivemos medo. Minha mãe acha que foi um espírito do meu pai que estava tomando conta da gente. Eu acho que foi um portal de outra dimensão que se abriu e nós tivemos a oportunidade de testemunhar. Amigo Márcio, amigo do canal, esse foi mais um relato que eu vivi com a minha família. Nós vivemos uma experiência sobrenatural. O sobrenatural, ele existe. Você pode acreditar, ele existe. Um abraço. Esse foi o relato da Jussara. Se você tem também um relato para mandar pra gente, na descrição do vídeo tem nossos contatos. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e interagir conosco, ajudando o nosso pequeno canal a crescer. E eu espero você em um próximo conteúdo, aqui no meu no nosso canal, na Trilha do Terror. Até a próxima. Olá amigos do canal, meu nome é Antônio Carlos Gabriel, trabalho como caminhoneiro já há mais de 25 anos e confesso que por esse Brasilzão afora de meu Deus, que por onde já viajei, eu já vi muita coisa esquisita, nas madrugadas e noites, por meio e a derredor dessas estradas. Dos estados e regiões por onde passei, muita coisa eu já contemplei. Mas a história que vou contar e compartilhar com vocês a partir de agora é de longe a mais estranha, sinistra e apavorante que presenciei. Algo terrível que eu vi e vivi. Algo que sinceramente me deixou até meio temeroso em pegar a estrada de novo. Mas só que quando a gente tem fé em Deus e Jesus no coração, a gente é protegido pelo Espírito Santo. Então, com a força dos céus, a gente passa por cima disso. Esse é o caso do lobisomem na beira da estrada. O conteúdo original foi enviado pelo Gilvan, filho do Antônio Carlos Gabriel. Os nomes dos personagens foram mudados, no intuito de guardar as identidades dos envolvidos. E se você também tem uma história, um relato, um conto, caso queira compartilhar conosco ou quer nos contar, na descrição do vídeo tem como você pode entrar em contato com a gente e enviar também o seu relato. Lembrando que a sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, apoiando, curtindo, comentando, ativando o sininho, compartilhando nosso conteúdo com um amigo ou com amiga, ajudando o nosso pequeno canal a crescer. O algoritmo do YouTube mudou. O fato de você se envolver mais e mais com nossos vídeos, com o nosso canal, o YouTube vai recomendar mais e mais nossos trabalhos para você. Nos ajude a continuar produzindo mais conteúdos legais como este, ok? Estamos chegando aí a 700 e poucos inscritos no canal. A gente quer chegar a 1000 até agosto. Será que a gente consegue? Conto com você. Dito isso, vamos para mais um podcast aqui no meu e no nosso canal, na Trilha do Terror. Vem comigo!
Numa noite dessas, meu pai estava viajando com seu companheiro de viagem, o que eu chamo de tio Josimar. Eles iam de Recife para Petrolina. A ideia, segundo meu pai, era chegar lá no alvorecer e assim descarregar a carga do caminhão nas primeiras horas da manhã. E depois pegar uma nova carga à tarde e iniciar uma nova lida nas estradas. Eles foram seguindo a viagem tranquilamente e estavam talvez a uns 80, 90, talvez quase 100 km por hora. E era próximo da meia-noite quando chegaram nas proximidades de Bezerros, entrada do agreste pernambucano. E a partir desta parte da estrada, dali em diante, as coisas ficam um tanto quanto sombrias. A rodovia é cercada por uma densa mata e é um local já muito afastado. Segundo meu pai, eles iam conversando normalmente. Josimar contava que, de vez em quando, umas piadas, e eles riam, tomavam café, no intuito de manter os olhos bem abertos, né? Dirigir à noite não é fácil. O pai conta que vinha com o farol do caminhão na luz baixa, ou seja, normal. As janelas estavam abertas, tudo do mesmo jeito que sempre, que eles faziam quando viajavam juntos. Porém, eles não sabiam que aquela noite seria tudo muito diferente. De longe, meu pai disse que viu um animal grande ao longo da rodovia. De início, ele pensou ser um cavalo, um jumento, vaca, boi, qualquer coisa. Esses animais são frequentemente vistos à beira das estradas e chegam até, em muitos casos, provocar alguns acidentes. O pai disse que diminuiu um pouco a velocidade no intuito de passar pelo bicho, para não assustá-lo. Mas quando foi se aproximando e passando pelo bicho, ele pôde ver que não era nada daquilo que eles tinham pensado ser. Aliás, não parecia em nada com que eles pudessem conhecer um animal conhecido. O pai disse que era um bicho muito estranho, de aproximadamente 1,90 m de altura. Os pelos eram negros e parecia um lobo gigante. Instintivamente, o pai e o Josimar subiram o vidro da janela. E ao passar pela criatura, o pai disse que ele ficou em duas patas e começou a perseguir o caminhão. O pai pisou no acelerador, tentando de toda forma não olhar no retrovisor, mas aquilo era inevitável. Ao mesmo tempo, ele notou que aquele animal estranho estava velozmente acompanhando o caminhão e praticamente os alcançando. Ao olhar para o lado, ele notou que já estava pareado com o caminhão, lado a lado. O bicho os acompanhava sem fazer qualquer esforço. É como se eles estivessem reduzindo a velocidade do caminhão e o bicho passou numa tranquilidade só. Meu pai disse que falou para Josimar: "Olha, Josimar, que lobo bonito, Josimar, que coisa linda, olha que pelo bonito que esse bicho tem." No entanto, Josimar falou para ele: "Olha, seu Carlos, não sei não, hein, mas isso aí não é coisa boa. Veja, olha pro painel do teu carro. Já estamos a quase 110 km por hora e ele nem parece cansado e já até passou a gente. Olha só o velocímetro." Ao olhar para o velocímetro do caminhão, meu pai se arrepiou todo. As pernas dele estremeceram e o medo tomou conta do coração dele. O pai disse que o bicho começou a reduzir a velocidade. Novamente, ficou lado a lado com o caminhão. Então, ele olhou para aquela criatura com mais calma e ele o encarou. Meu pai disse que viu aquele bicho de presas enormes e com 2 olhos vermelhos acesos como fogo. O focinho dele ia tomando uma forma humana. Ele estava se transformando em homem. Deu para ver a afeição da boca se formando, meio que sorrindo. Foi entrando na mata e assim desaparecendo. Amigos, aquilo que meu pai e o Josimar viram era um lobisomem, não tenho dúvida. Após aquele dia, o pai e o Josimar não quiseram mais viajar à noite. Meu pai não aceitou mais frete para o interior do estado. Não quis mais saber de passar por aquela pista à noite. Eu acredito piamente que ele só não atacou meu pai devido à altura da cabine do caminhão. Mas eu quero deixar aqui um conselho para você. Se você costuma viajar de carro ou moto às altas horas da noite, da madrugada por aquelas áreas, tenha muito cuidado. Nunca se sabe o que poderá acontecer.
Esse foi o caso do Lobisomem na Estrada. Se você também tem um conteúdo para enviar para a gente, na descrição do vídeo tem como você pode entrar em contato conosco. Participe também do nosso grupo do WhatsApp, tá bem? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não se esqueça de se inscrever, apoiar o canal, nos ajudando assim a crescer. E eu te espero no próximo conteúdo aqui no nosso canal, na Trilha do Terror. Até a próxima. Olá, amigos do canal Na Trilha do Terror. Meu nome é Sebastião de Oliveira Ferraz. Eu estava aqui ouvindo alguns casos no canal e me lembrei de quando eu era criança, de muitas histórias que eu ouvia da parte da minha mãe e do meu pai. E eu me lembrei de um fato que aconteceu quando eu tinha aproximadamente uns 20 anos, 22 anos por aí. Hoje eu tenho 45. Eu sou da cidade de Resende, que fica aí na região do Rio de Janeiro. Cresci ouvindo relatos de pessoas, inclusive parentes e amigos, que tiveram encontros com lobisomens e outros bichos ou fantasmas. Mas no meu bairro, relatos de lobisomem é algo muito, muito antigo, que eu já ouvia isso com muita frequência. Ainda hoje há casos de aparecimentos dessa criatura por lá. E que, inclusive, eu quero contar de uma coisa que um dia aconteceu comigo. A minha história é curta, mas eu acho que dá para sentir medo. Essa é a história do lobisomem de Resende. O conteúdo foi enviado pelo Sebastião, que também pediu para que o seu nome fosse mantido em sigilo. Logo, o nome de qualquer personagem que possa aqui aparecer foi mudado no intuito de manter a identidade secreta. Se você também tem um relato, um conto para enviar para a gente, na descrição do vídeo tem como você estar mandando para a gente o seu relato. Inclusive você pode participar do grupo do WhatsApp, que está aqui também na descrição, está aqui na descrição do vídeo. Dito isto, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, seu joinha, seu gostei, ativar sininho, se envolver com a gente, porque o YouTube vai indicar mais e mais os nossos conteúdos se você se envolver conosco. O algoritmo mudou e agora nós precisamos que você também tenha esse esforço, além de ouvir, curtir, comentar, ok? Dito isso, vamos para mais um podcast aqui no nosso canal Na Trilha do Terror. Vem comigo. Amigos, como eu ia dizendo, num sábado à noite, do mês de junho, eu fui para uma festa. A festa dos mineiros era no mês de junho. A festa era muito badalada lá na cidade, sabe? Eu saí da festa naquele dia, deixei minha namorada em casa e fui para minha casa. A gente morava perto um do outro, não era tão longe não. Cheguei, abri o portão da garagem, guardei meu fusquinha verde, entrei em casa, tranquei a porta e fui tomar água. E claro, após isso eu ia dormir. Só que nesse meio tempo, os cachorros da rua ficaram muito agitados. Eu escutei eles latindo, inclusive os nossos. Nós tínhamos 2 cães. Começaram a latir muito também no quintal. Me lembrei na hora, meus amigos, das histórias e dos relatos da aparição do povo que tinha visto o tal lobisomem. O povo do bairro contava que tinha visto a criatura. Então pensei, epa, eu vou ver esse troço agora. Corajosamente eu peguei uma faca na minha cozinha, faca até um pouco avantajada, e fui para a porta da sala que dava para o portão. Abri a janelinha da porta e ouvi um barulho estranho vindo da garagem e pensei comigo mesmo, é lobisomem nada, é algum safado tentando roubar meu carro. Ah, mas eu vou espetar esse danado. Abri a porta, saí na varanda e não vi ladrão algum. Meus amigos, o que vi foi um baita cachorro preto, muito preto, com pelos altos e arrepiado. Parecia coisa de filme de terror. Atrás da parte do corpo dele tinha poucos pelos e na parte da frente era muito peluda, parecendo como uma juba de leão
mas todo preto. Ele impressionava pelo porte. Ele era muito grande. Era mais ou menos do tamanho de um boi, enorme. As patas dianteiras eram pequenas, eram desproporcionais ao tamanho do corpo. E as outras da traseira, ele parecia andar arrastando a parte da frente do corpo, sabe? Ele parecia que andava com o corpo arrastando no chão. Ele estava no portão da garagem da minha casa, comendo pedaços de calçada de concreto, você acredita? Dava para ouvir o barulho quando ele mastigava com aquela coisa. Clac, clac. Os cães da rua estavam ao redor dele e os de casa estavam do lado de dentro do portão latindo. Ele em nenhum momento levantou a cabeça. Eu acho que ele não me viu ou fingiu que não me viu. Só sei que eu vi aquele bicho saindo bem devagar, andando pelo meio da rua, arrastando uma grande, grossa corrente que fazia um barulho esquisito. Ele saiu andando devagar, uivando, e os cachorros foram atrás latindo. Já dentro de casa, ainda podia ouvir o uivo dele e os latidos dos cães. No dia seguinte, bem cedo, contei para o meu pai o que tinha acontecido. E ele me chamou de retardado e irresponsável, quase me bateu. Disse que eu podia ter morrido. Contei para o meu sogro, ele me disse a mesma coisa. Pode parecer estranho. Eu sou evangélico. Pode parecer estranho um evangélico contar uma coisa dessa. Mas é pura verdade, meus amigos, o que relatei. Tempos depois, outras pessoas da vizinhança, inclusive da igreja, também viram a mesma criatura. Os mais antigos do bairro dizem que essa criatura vive por ali há décadas, há anos. Existem vários e vários outros relatos da aparição dela. Ninguém sabe de onde vem, o que deseja e para onde retorna. Todos só sabem que é aterrorizante. Esse foi o relato do lobisomem de Resende. Sinistro, hein? E você, se assustou? Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, seu joinha, seu gostei. Comenta aí o que você achou da história. Compartilhe o conteúdo com um amigo, ajude nosso pequeno canal a crescer. Eu te espero no próximo conteúdo aqui no meu e no nosso canal, na Trilha do Terror. Até a próxima. Há mais ou menos uns 50 anos atrás, quando meu avô e minha avó ainda moravam no interior do estado do Ceará, uma coisa muito estranha e horripilante aconteceu por lá. Naquela época, o local não era considerado município. Se não me falha a memória, era só um distrito. Por se tratar de um interiorzão, podemos dizer assim, normalmente, às 11 horas da noite, cortavam a energia e ela só era religada ou ligada novamente somente por volta das 5 horas da manhã. E teve um dia que o meu avô voltava para casa, vinha da casa da minha avó, o tempo que eles ainda eram namorados. Era mais ou menos umas 10h50 para 11h30 da noite. A hora não era muito consultada para eles. E naquele dia em questão, o meu avô resolveu pegar um atalho para ir para casa. E foi aí que ele se deparou com algo que nunca mais ele ia esquecer na vida dele. Esse é o relato Fugindo do Lobisomem. O conteúdo original foi publicado no site Medo Sensitivo e foi enviado pelo Guilherme Rodrigues. Se você também tem um relato e quer compartilhar conosco a sua história, mande pra gente também o seu conto, sua história, seu relato, seu testemunho. Na descrição do vídeo tem como você entrar em contato conosco e enviar pra gente o seu testemunho. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixando seu like, seu joinha, seu gostei. Claro, ativa o sininho e também compartilha esse conteúdo com um amigo ou com uma amiga. Ajude o nosso pequeno canal a crescer. E o fato de você interagir conosco, comentar nos vídeos, o YouTube vai recomendar mais e mais os nossos novos vídeos para você. O algoritmo mudou. E o fato também de você fazer isso, claro, você incentiva o nosso trabalho e nos ajuda. Dito isto, vamos para mais um podcast, mais um conteúdo aqui no meu e no nosso canal, na Trilha do Terror. Vem comigo!
E naquele dia em questão que o meu avô vinha da casa da minha avó, no tempo que eles ainda eram namorados, era quase 11h30 da noite, mais ou menos. O horário, como eu disse anteriormente, não era importante para eles, eles não consultavam. E o meu avô resolveu pegar aquele atalho. E enquanto ele caminhava, ele começou a ouvir uns barulhos estranhos, como se um cachorro estivesse correndo. Porém, acostumado com esses barulhos, ele não se alertou ou se amedrontou. Ele continuou andando. Só que ele passou a ouvir aquele barulho cada vez mais perto. Então, num dado momento, ele para de ouvir o barulho e sente um cheiro muito forte do enxofre. Ele pensou consigo mesmo: o cheiro do inferno. Repentinamente, ele parou e ouviu um relincho de porco vindo de trás dele. Ele virou rapidamente e viu a criatura mais horrorenda da face da terra. Meu filho, disse ele, eu vi a coisa mais horrorosa da minha vida. Segundo meu avô, ele descreveu a coisa como sendo de um tamanho de um jumento novo. Seu pelo era grosso e totalmente preto com as pontas cinzas. Seus olhos eram totalmente avermelhados. 2 grandes e afiados dentões que estavam à mostra. E ele andava de cabeça para baixo, com os cotovelos no chão. Meu avô soltou um grito muito agudo e saiu em disparada. A criatura não perdeu tempo e andava incrivelmente rápido, correndo atrás do meu avô. Meu avô calculou que se continuasse correndo em linha reta seria pego. Então ele resolveu adentrar dentro da caatinga, que é a plantação típica da região. Sem pensar 2 vezes, a criatura continuou correndo atrás do meu avô. Ela uivava, fazia barulhos horrorosos. Depois de mais ou menos 1 quilômetro, meu avô estava exausto, todo arranhado por causa dos espinhos e dos galhos que passou no caminho que abriu. Ele estava prestes a se render, quase desistindo, até que ele viu uma grande casa e um celeiro ao lado. Ele correu rapidamente na direção do celeiro. Para sua sorte, a porta estava só encostada. Meu avô entrou, encostou a porta, se jogou em um monte de feno e capim que ali se encontrava, que servia como comida para os animais. A criatura chegou, rodeou o celeiro, arranhava as paredes de madeira do celeiro, uivava, rosnava. No entanto, não ousou entrar dentro do celeiro. Lá fora, ele ficava relinchando. Meu avô passou a noite ali, esperando o sol nascer. A criatura também esperava meu avô sair, mas é claro que meu avô não ia sair. Em um dado momento, ela deu um grande uivo e saiu. O dia estava amanhecendo e, próximo ao raiar do sol, talvez, a criatura se amedrontou e fugiu. Ele saiu em disparada. O meu avô saiu de lá mais ou menos perto do meio-dia. Atualmente, ele acredita que a criatura não ousou entrar no celeiro, pois o celeiro é um lugar sagrado. Foi aonde o Filho de Deus nasceu. Jesus nasceu no celeiro. Meu avô acredita que o lobisomem não teve coragem de entrar porque ali se lembrou de onde veio o Salvador do mundo. Eu sinceramente não sei, mas agradeço a Deus por ter salvo a vida do meu avô. E tenho uma dúvida: vocês sabem me dizer se existe realmente essa relação do celeiro? Pelo fato de nosso Salvador Jesus Cristo ter nascido num celeiro, numa manjedoura, a criatura teria se afastado por saber que o Filho de Deus, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou para nos salvar, nasceu no estábulo de um celeiro? Eu gostaria de saber sobre isso. Se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. Obrigado. Esse foi o relato do Guilherme Rodrigues, fugindo do lobisomem. Você já ouviu algo semelhante? Conhece algo igual? Será que essa associação do celeiro tem a ver realmente? Por Cristo ter nascido num celeiro, a criatura respeitou a divindade do Filho de Deus e temeu? Realmente o celeiro é um local sagrado? Será que foi isso que salvou a vida do avô dele? O que você acha? Põe aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, seu joinha, se você gostou, seu feedback por meio do comentário. Claro, compartilhar esse conteúdo com um amigo, com uma amiga, ajudando assim o nosso pequeno canal a crescer. E eu espero você num próximo conteúdo, aqui no meu e no seu, no nosso
canal Na Trilha do Terror. Até a próxima.